Entrar aqui no meu, a gente... Não vou fazer a introdução, mas antes de fazer a introdução, vou ver se está transmitindo no Facebook. No site da Câmara, eu acho que já está passando essa. Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início à primeira audiência pública para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, LDO 2021, LDO do próximo ano. É evidente a todos vocês que começam a nos assistir pela TV Câmara e pelo Facebook, o canal oficial da Câmara Municipal de Niterói, que todo momento que nós nos encontramos de pandemia faz com que a participação popular, tão importante para as discussões que envolvam o nosso município e, em particular, as discussões que envolvem o orçamento na nossa cidade, a participação popular
fica um pouco prejudicada. Mas nós aqui na Câmara estamos no esforço de fazer com que as audiências públicas sejam online, transmitidas nas nossas páginas oficiais e com que as participações de todos vocês nas audiências públicas, através dos seus comentários na rede social, no caso no Facebook da Câmara, sejam colocadas na ata da audiência pública e nas notas taquigráficas da audiência pública para ficar constado o devido registro. Eu tive a oportunidade há 3 semanas atrás, presidir pela Comissão de Orçamento a audiência pública de prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2020 e nesse ambiente virtual, porque o nosso plenário está fisicamente vazio aqui, e nós contamos com uma boa participação das pessoas através do Facebook. Por isso, eu saúdo a vocês que estão nos assistindo nesse momento, a Câmara, a audiência pública da LDO. Eu sou o vereador Bruno Lessa, vice-presidente da Comissão de Orçamento. O presidente, vereador Carlos Macedo, está impossibilitado de participar da audiência. Está aqui também, presencialmente em plenário, o vereador Paulo Eduardo, que é membro da Comissão de Orçamento, e a nossa assessoria, tanto do gabinete quanto da Câmara, da TV Câmara, que possibilita a transmissão ao vivo. E a sua participação é importante, por isso, mande a sua pergunta ao longo da audiência. E a audiência consistirá em uma apresentação do subsecretário Marcelo Bandeira, subsecretário de Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento. O subsecretário Marcelo fará a sua apresentação através de videoconferência. Ele está agora participando aqui conosco na videoconferência. No momento da sua apresentação, aparecerá a imagem dele e ele colocará a apresentação de PowerPoint para que você que nos assiste possa ter acesso. Posteriormente a isso, os vereadores presentes poderão fazer perguntas. Aqui está presente eu, vice-presidente da Comissão de Orçamento, vereador Paulo Eduardo. Naturalmente, se algum mais vereador participar, seja presencialmente, seja pelo plenário virtual, aqui pelo nosso aplicativo. E vocês também que quiserem, por favor, mandem a sua pergunta aqui através do Facebook. Essa audiência foi convocada por edital, publicado no Jornal Fluminense, nos atos oficiais da Câmara Municipal, no dia 19 de 6 de 2020. Edital de convocação: o presidente da Câmara Municipal de Niterói, nos usos das suas atribuições legais conferidas no artigo 38, inciso 14, convida o procurador-geral do município, a secretária municipal de Planejamento, secretário municipal de Fazenda, o promotor de Justiça e Tutela Coletiva, promotora de Justiça e Tutela Coletiva da Cidadania, a promotora de Justiça e Tutela Coletiva da Proteção e Educação, e os munícipes e representantes das entidades civil, da sociedade civil do município, para as audiências públicas legislativas, com a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento, que serão realizadas no plenário desta Casa, nos dias 22 de junho, com horário para as 18 horas, e 25 de junho, com horário para as 20 horas, podendo ser usada a tecnologia de videoconferência dadas as circunstâncias. A presente audiência se faz necessária para a apreciação do projeto de lei 68 de 2020, mensagem executiva 12 de 2020, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Publicado no Jornal Fluminense, os ofícios a todas essas pessoas foram encaminhados digitalmente através de e-mail pela Fabrícia Coelho, diretora de Divisão Legislativa, que assina os e-mails, e estamos aqui na audiência do orçamento. Eu dou boa noite aqui para algumas pessoas que eu vejo que estão nos assistindo: Sérgio Fernandes, Bernardo Sampaio, Vilma Cruz, Misael Denir Lima, que já deixa uma pergunta que eu farei. Misael Denir, eu farei a sua pergunta após a apresentação do subsecretário para o subsecretário. E
ressaltando mais uma vez a dificuldade do momento e, por isso, as audiências de orçamento, que sempre contam com o público presente no nosso plenário, não podem ser presenciais, estão sendo feitas por modelo digital. A Lei de Diretrizes Orçamentárias que está aqui está no site da Câmara, para quem quiser baixar também. Temos um cronograma de votação da LDO até o dia 30 de junho, porque a Câmara, teoricamente, entra em recesso parlamentar, porém, nós estamos em uma campanha, com vários vereadores já apoiando, da não necessidade do recesso parlamentar nesse ano, porque nesse momento de pandemia, nós entendemos que é fundamental a Câmara permanecer aberta, realizando as suas sessões, funcionando e trabalhando, e por isso eu não posso aqui precisar uma data de votação. Mas essas duas audiências públicas já estão marcadas. Eu, portanto, passo aqui a palavra para o subsecretário Marcelo Bandeira, para que ele possa fazer a sua apresentação. Por favor, subsecretário, fique à vontade. 10 minutos para a apresentação, subsecretário, está de bom tamanho? De 10 a 15 minutos? Talvez. Acho que 15 minutos está de bom tamanho. Oi? Acho que 15 a 20 minutos está de bom 15 tamanho. 15 a 20, está ok. De 15 a 20 minutos, passo a palavra a Vossa Senhoria para que faça a apresentação e vou ficar aqui conferindo se a apresentação está saindo direitinho nas nossas redes. Por favor, com a palavra. Ok. Boa noite, vereador Bruno Lessa, vereador Paulo Eduardo. Boa noite a quem nos assiste. É um prazer estar mais uma vez numa audiência da Câmara Municipal de Niterói, uma audiência tão importante como essa da LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou compartilhar a tela aqui. Se der algum tipo de problema, só vou pedir um pouco de paciência. Vocês conseguem ver a tela? Deixa eu ver. Vereador Bruno Lessa, você consegue ver a tela? Pelo meu computador, sim, mas tem um pequeno delay aqui na transmissão ao vivo. Deixa eu só aguardar para ver se está entrando na transmissão. Não, me parece que na transmissão ainda está só a TV Câmara. É atraso? Eu peço só para aguardar um pouco, Marcelo, antes de começar. Bom, está um pouco desfocado. Estamos só acertando a imagem aqui. As medidas de contenção também não tem previsto. Bom, nós ainda não estamos conseguindo aqui transmitir a tela. Ô Marcelo, só para você compreender, a tua tela está compartilhada aqui conosco. Nós é que estamos tendo um problema para transmitir para o público. Então, te peço mais alguns minutinhos para a gente ajustar aqui. Claro, tudo bem. Eu estou vendo aqui no Face, não está aparecendo.
O nexo fiscais pode ser alterado. O anexo fiscais? A gente colocou isso aí? Sim. Uhum. Marcelo, por favor, fica à vontade, pode começar. Conseguimos colocar aqui a imagem na TV Câmara. Me desculpe aí pela demora. Claro. Vamos fazer uma apresentação aqui sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias a ser votado para o exercício financeiro de 2021. Essa apresentação vai contar com... vamos falar um pouco sobre a integração dos instrumentos de gestão, planejamento estratégico de longo prazo e estrutura do PPA, integração do PPA e LOA, se finalizar com o cronograma. Quando a gente fala de lei de diretrizes orçamentárias, esse é apenas um dos instrumentos de planejamento. Então, falar da lei de diretrizes orçamentárias sem falar dos instrumentos de planejamento macro, de longo e médio prazo, e da lei orçamentária propriamente dito seria uma apresentação incompleta. Por isso que a gente vai fazer essa integração. Nós temos um plano estratégico, que é o Niterói que Queremos, de 2013 a 2033, que é um plano de longo prazo, é um planejamento para 20 anos. Esse planejamento ele é fatiado em planejamentos menores de médio prazo, de 4 anos, que são os planos plurianuais, que contam com projetos estruturadores. Já esse plano plurianual de 4 anos, ele é executado ano a ano pelo plano de curto prazo, a lei de execução orçamentária. E a interligação entre o plano plurianual, que é esse plano de 4 anos de médio prazo, e a LOA, que é aquele que executa, é a lei de diretrizes orçamentárias. O plano estratégico, o plano de longo prazo, ele foi dividido, é um plano que vai de 2013 a 2033, é o Niterói que Queremos, e ele é dividido em 7 áreas de resultado, 7 grandes macro-áreas, que é a Niterói Organizada e Segura, que trata sobre mobilidade, desenvolvimento e ordenamento urbano, prevenção e segurança. Tem a macro-área de Niterói, chamada Niterói Próspera e Dinâmica, que trata sobre desenvolvimento econômico, produção e inserção produtiva. Niterói Vibrante e Atraente, que trata sobre meio ambiente, trata dos assuntos meio ambiente, lazer e esporte, cultura e entretenimento. Temos a área de Niterói Saudável. Niterói Saudável trata dos temas saúde, saneamento e gestão de resíduos. Niterói Escolarizada e Inovadora, que são temas ligados à educação, ciência e tecnologia. Niterói Inclusiva é uma macro-área que trata sobre temas ligados à igualdade de oportunidade. E Niterói Eficiente e Comprometida trata de assuntos ligados à gestão pública, participação cidadã e integração regional. Então, essas são as 7 áreas de resultado que compõem o plano estratégico, o plano de longo prazo. Esse plano ele é fatiado em planos menores, planos de médio prazo de 4 anos, que estão no PPA, que é uma lei de determinação constitucional. O PPA tem uma dimensão estratégica na sua composição, na sua estrutura, tem uma dimensão estratégica em que se demonstra
uma visão de futuro, valores e os macro desafios enfrentados no período de 4 anos, compõe essa dimensão estratégica. Programas que os programas visam a resolver determinados problemas e são organizados entre várias secretarias. Então, um determinado programa, ele compõe várias secretarias, que tem ali os objetivos, tem uma visão mais global, e tem indicadores ali dentro dele. Dentro dos programas, são determinados objetivos em que se define órgãos responsáveis e uma meta global a ser atingida, e eles são compostos de um conteúdo mais finalístico, de caráter finalístico, em que tem a identificação dos bens e serviços que vão ser entregues à sociedade. Esses programas, autoridade, né? Um programa que para quando atingido tem várias ações no bojo dele. Essas relacionadas aos programas, elas são detalhadas no orçamento. Só que como é feita a integração entre o plano plurianual, toda essa estrutura demonstrada anteriormente, e o orçamento? Ele é feito através da lei o projeto de lei, inclusive, que nós estamos tratando aqui hoje. Sendo que a LDO estabelece metas e prioridades para a elaboração da LOA e para a execução dela no ano que vem. A LDO ela tem que ser compatível com o PPA e ela tem uma vigência anual. A LDO ela é um instrumento, realmente é um link, é um instrumento de ligação entre o plano plurianual, plano de médio prazo, e a sua execução, que é dada ano a ano através da LOA. Na LOA, nós temos a reserva de recursos anualmente, né, para as ações, e sendo essa reserva tem que ser compatível com o PPA e com a LDO. E a LOA tem uma vigência anual. A LDO de 2020, ela é dividida em programas, tem os programas que orientam as ações de governo, com vista ao alcance de objetivos estratégicos, sendo esses programas divididos em finalísticos e apoio administrativo. Finalísticos expressam e orientam, são aqueles programas que expressam e orientam a ação governamental para a entrega de bens e serviços, e apoio administrativo para aquelas ações ligadas à gestão e à manutenção da ação governamental. Os elementos. Então, quando se abre a LDO e os seus anexos, encontra alguns elementos lá dentro. Né? Quais são os elementos que se vislumbram dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias? Nós temos o programa, que informa, dentro do elemento programa, tem um nome informativo, dá um indício do que é aquela atividade. Por exemplo, tem lá a cidade limpa, tem um objetivo que expressa os resultados a serem alcançados. Exemplo, executar a limpeza em áreas e vias públicas, está ligada ao programa Cidade Limpa. Unidade orçamentária, que informa a unidade responsável pela execução das ações. É a Companhia de Limpeza de Niterói, no programa exemplificado. A ação denomina os projetos ou atividades que alcançarão os objetivos de um programa. Um exemplo de ação seria a limpeza em áreas e vias públicas. Depois tem o produto, que identifica o bem ou serviço resultante daquela ação. Em seguida tem uma unidade de medida, que é utilizada para mensurar o detalhamento físico daquele produto. Tem a meta física, que determina a quantidade, o quantitativo de produto que se deseja obter, e um custo estimado, que estima os custos de cada ação distribuídos por ano, somando-se todas as fontes de recursos que financiam aquela determinada ação. A alocação dos recursos por área de resultado. Como foi alocado o recurso por área de resultado no PPA? No PPA que está vigente. À época, foi um total estimado de 5.456 milhões, e a estimativa de alocação foi essa que vocês estão vendo aí na tela, que é para a área de resultado, Niterói Organizado e Seguro, ficou com 3 bilhões e 33 milhões,
Para Niterói escolarizada, inovadora, 906 milhões. Niterói saudável, 1 bilhão e 1 milhão. E o restante distribuído nas demais, as demais áreas de resultado. Alocação de recursos por programa do PPA. Então, está se vendo aí 28 programas no PPA, sendo a cidade urbanizada está organizada do maior para o menor, sendo cidade urbanizada 1 bilhão 705 milhões, mobilidade urbana 1 bilhão 247 milhões, atenção à saúde 997 milhões, tem 28 programas. Essa organização aqui, essa alocação de recursos, ela é a alocação do PPA, que foi do ano de 2018 até o ano de 2021, até o próximo ano. Funções por área finalística, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2021. Então, como está sendo alocado o recurso para o ano que vem? Né? Os recursos finalísticos, lembrando que aqui na LDO nós não tratamos de recursos das atividades meio. Né? Aqui estão os recursos finalísticos, projetos e atividades finalísticas. Então, nós temos aqui um total de 2 bilhões e 77 milhões, e ele está, de modo percentual, 41% em urbanismo, 15% em saúde, 13% em educação, 11% saneamento, 9% transporte e 11% para outras funções. Os programas do PLDO 2021, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, conta com 29 programas e um total de 370 ações. Como eu falei lá no início, um determinado programa tem diversas ações para que se atinja a finalidade daquele programa. Então, nós temos 29 programas para o PLDO de 21 e 370 ações. Sendo no programa Cidade Urbanizada, temos 52 ações previstas para o ano que vem e um total de 732 milhões. Mobilidade urbana, 27. São 27 ações no total, 337 milhões. E seguem ali mais 27 programas abaixo. Isso aqui tudo está disponibilizado no site da Câmara e no site da Transparência. Comparação de função. Né? Então, a gente fez aqui um comparativo de função do PLDO de 21 com a LOA de 2020. Por que especificamente esse comparativo? Se vocês verem aqui, vislumbrarem o percentual do urbanismo, vai ver que tem 41% alocado no PLDO, né? Tem 41% em urbanismo, e na LOA desse ano, 2020, tem 10%. Nós comparamos com esse ano, que ano que vem a gente ainda não tem um projeto de lei orçamentária anual, então a gente usou essa LOA como referência. Então tem 41% no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 21, 10% na LOA. O que é interessante se tirar daqui dessa comparação, desse comparativo? O projeto de lei de diretrizes orçamentárias não engloba a totalidade do orçamento. A totalidade do orçamento é englobado dentro da LOA, porque o projeto de lei de diretrizes orçamentárias ele conta apenas com o orçamento das atividades finalísticas e projetos. Aqui, por exemplo, você não tem folha de pagamento, né? Você não tem atividade de custeio, certo? Então, a LOA ela é maior. Se virem aqui o percentual, por exemplo, da saúde, está em 15% no PLDO, mas na LOA está em 18%, né? Porque tem mais gastos com saúde previstos. Comparação de função, PLDO 21 frente à LDO de 2020. Vejam aí que os percentuais eles ficam muito próximos, são bem similares, né? Sendo que a função saúde ela se eleva no ano que vem, a função transporte se mantém, o urbanismo se mantém. Na verdade, comparativo aqui, PLDO 2021 com PLDO 2020. Essa aqui é um demonstrativo de evolução de despesa, né? Essa aqui é a evolução de despesa
dos anos anteriores até o ano corrente. Nós temos uma evolução de despesa na educação. Teve um aumento de 19 para 2020 na ordem de 16%. Veja que os gastos estão numa crescente na educação. O mesmo para as despesas na função saúde, teve um aumento de 13% de 2020 em relação a 2019, e essa foi a variação da LOA nos anos de 2020 para trás. Nós temos um cronograma, esse é o nosso cronograma para finalizar, nós temos esse cronograma aqui, que engloba, só está fora aqui o PPA, mas engloba a LDO e a LOA. Nós tínhamos até o dia 19 de março para o envio das propostas setoriais para cá, para ser pago, enviamos para a Câmara, que tem até o dia 30 de junho para votar, e nós entramos nosso próximo envio à Câmara é o projeto de lei orçamentária anual, né, que aí a gente vai ter as audiências públicas e até 31 de dezembro para aprovação. Por que eu achei interessante colocar esse slide? Porque o que nós estamos tratando hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não trata da alocação de recurso propriamente dito. A alocação de recurso é depois, na época da LOA, né, do PLOA, do Projeto de Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias anual, ele versa sobre as diretrizes para a confecção do PLOA e as diretrizes para a execução da LOA no ano seguinte. Obrigado, eu vou tirar aqui a tela, tirar o compartilhamento para a gente poder ver as perguntas. Obrigado, Marcelo. Já saiu a tela? Já saiu, já voltou a tua imagem. Quero te agradecer pela apresentação. São 3 perguntas, 3 pessoas, na verdade, uma pessoa fez 2 perguntas, por enquanto, da plateia. O vereador Casota chegou aqui conosco também, está assistindo e participando da audiência através da videoconferência. Saúdo o vereador Casota. Tem 3 participações até agora, eu vou fazer as 3 em bloco, passo para a sua resposta, em seguida para a participação 2 vereadores. O vereador Paulo Eduardo está presencialmente, o vereador Casota está virtualmente, e eu também tenho as minhas considerações. Mas, por enquanto, as considerações daqueles que nos assistem. O Misael Denir fala da falta de remédios na psiquiatria do município, o termo que ele usa. Na rede de saúde mental, uso esse termo municipal, ou seja, o HPJ e os CAPS. E cita a pouca estruturação da rede de saúde mental e o aumento do número de casos de depressão, inclusive causados pelo Covid. Então, a pergunta do Misael Denir é com relação às ações de saúde mental na LDO 2021. O Bernardo Sampaio diz: sabemos que devido à pandemia houve remanejamento de orçamento para as ações implementadas, por enquanto, pelo Poder Municipal. Há previsão de alteração nos gastos para recuperar esses recursos? Quais serão as principais alterações na LDO por conta do Covid? Pergunta do Bernardo Sampaio. Eu aproveito para acrescentar em que o Covid impacta essa LDO. Quais são os impactos das ações tomadas esse ano para as diretrizes orçamentárias do ano que vem? Ou também quais programas a Prefeitura tem pensado para atenuar a crise causada pelo Covid para o ano que vem. O Bruno Lobato pergunta 2 coisas aqui também. Primeira pergunta do Bruno Lobato: qual a principal ação do Cidade Urbanizada? Qual a principal ação orçamentária do programa Cidade Urbanizada? E faz uma pergunta
a qualidade educacional também está na curva crescente. Como está o desempenho do IDEB? Pergunta sobre o desempenho do IDEB. E aí eu aproveito para dizer que não é nenhuma opinião, uma constatação. Em todos os IDEBs medidos nos últimos 8 anos, a cidade de Niterói ficou abaixo da meta estipulada. Portanto, nesse caso eu concordo com o Bruno, que a qualidade da educação no município de Niterói está aquém das expectativas do IDEB e certamente das expectativas dos niteroenses. Aí tem mais participações sobre saúde mental, do Daniel Batista, que fala: o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba está com falta de medicamentos para os pacientes. Da Maria Alice Bastos Silvas, que diz: isso não tem remédios, suicídios, realmente. E a falta de remédios na psiquiatria acontece antes da pandemia. O Misael Denir acrescenta: se acha um pouco que são no Globo, Niterói, Fluminense, eu vou fazer uma reportagem novamente. E sim, acho que resumindo, nós temos aqui preocupações do Misael Denir e de outras pessoas com relação à rede de saúde mental. Acho que você podia falar da rede de saúde mental na LDO. Bernardo Sampaio com relação às ações voltadas ao Covid, o impacto dessas ações no planejamento da cidade. E o Bruno Lobato, indagando a principal ação do programa Cidade Urbanizada, uma pergunta mais direta, e também questionando questões da educação. O Marcos Formiguinha mandou para o WhatsApp do vereador Paulo Eduardo como encaminhar perguntas. As perguntas estão sendo encaminhadas pelo Facebook, página oficial da Câmara Municipal de Niterói. E Marcos, naturalmente, se tiver alguma pergunta, nosso querido amigo Formiguinha pode me mandar também pelo meu WhatsApp aqui. Passo, então, novamente a palavra para o subsecretário Marcelo, para respostas das perguntas dos participantes, e em seguida passo a participação dos vereadores. Ok. Se eu deixar alguma pergunta de fora, eu pedi que vocês me questionem de novo. Eu anotei rápido, passou rápido aqui, né? Quanto à saúde mental, a manutenção da rede de saúde mental, ela está prevista. A manutenção e todos os seus... todas as suas variações, aquisição de insumos, enfim, ela está prevista na LDO, tem uma codificação lá, e o nome está como manter rede pública de saúde mental. Né? Bom, e tem outras ações relativas à compra de medicamentos. Previsão de alteração dos gastos... Vou pedir depois para a gente voltar para o senhor refazer a pergunta sobre os impactos, acho que é sobre os impactos da Covid, né, na LDO. Isso, perfeito, os impactos da Covid na LDO. Ações tomadas, remanejamento. Foi perguntado também sobre os remanejamentos que foram feitos, sim. Foram feitos remanejamentos, só que o orçamento ele é anualizado, né? O remanejamento ele foi feito esse ano. É algo que foi feito para aquelas perspectivas que nós tínhamos nesse ano de arrecadação. Então, você tira recurso de um lugar, coloca no outro. A LDO, nós estamos tratando do ano seguinte. Né? A gente não faz remanejamento em cima de valores da LDO. Inclusive normalmente não se faz esse tipo de... Normalmente não, na verdade, isso não existe previsão para... Marcelo, eu só queria fazer uma observação sobre o Covid e as ações de combate à pandemia. Um dos projetos votados pela Câmara nesse momento de pandemia, ele gera um impacto até 2022, que eu não encontrei na LDO. Pode ter sido uma falha também de análise minha, porque eu, confesso, só fui ler a LDO hoje à tarde, fiz uma leitura em diagonal da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a expectativa de impacto do Niterói Supera, que tem uma expectativa também considerável para 21 e um residual para 22.
É evidente que o Niterói Supera, infelizmente, não saiu do papel da maneira com que a Câmara tinha expectativa e de acordo com o que foi votado. Mas a gente tem a esperança, e em paralelo à esperança temos feito cobranças duras com relação à Secretaria de Fazenda do município que está tratando dessa ação, da implementação de fato do Niterói Supera, que é o crédito subsidiado aos empreendedores, aos profissionais autônomos e aos empreendedores de Niterói. E esse projeto, sim, gera uma previsão de impacto, se eu não me engano, de cerca de 60 milhões ano que vem e um pouco menos em 2022. Então, seria importante que isso constasse também na LDO de 21. Aprovação da lei. A lei está em 2 de abril. E a minha foi em 15. Mas a gente já tinha captado as informações. A gente tem uma previsão na LDO para mudança de anexos na época da LOA, da produção da LOA. A gente eventualmente vai poder alterar algum anexo. As informações elas já tinham sido... A lei foi votada no dia 2 de abril, salvo engano, e nós tínhamos até o dia 15 de abril para enviar a LDO para a Câmara. Né? Então, todas as projeções já estavam fechadas quando o projeto foi votado. De qualquer forma, existe a margem para alteração na LOA. Não, eu compreendo a resposta, mas eu acho possível também que esse ponto seja alterado via emenda pela Comissão de Orçamento, para constar também na LDO a previsão da existência do programa Niterói Supera, com o impacto que foi, inclusive, encaminhado pela própria Prefeitura. 777 está previsto? Não tinha 777. Tá. Vocês podem alterar. Pode fazer emenda. De qualquer forma, existe a margem de mudança na LOA. Não, é evidente que existe a margem da LOA, mas se nós já sabemos que é um gasto que a Prefeitura disporá, a gente não precisa prejudicar um percentual considerável da margem de remanejamento, né? Porque a margem de remanejamento ela não é posta aqui também. A margem de remanejamento é posta na LOA. Sim, sim. Ela não é posta na LDO. Mas eu digo o seguinte, nós não precisamos eventualmente prejudicar a margem de remanejamento, já sabendo que esse vai ser um gasto existente, uma despesa existente no exercício do ano que vem. Uhum. É um programa do município, existe, está sendo implementado e trará impactos financeiros também para o exercício de 2021. Não é apenas um exercício desse ano e desse governo. Mas a gente, só para tranquilizar o senhor, vereador, a gente já tinha toda a perspectiva do que extrapola o exercício, nós já temos essa previsão para inserção na LOA. No entanto, caso haja por parte da Câmara o interesse de criar uma emenda para colocar, eu acho que na minha perspectiva, na perspectiva técnica, não há nenhum empecilho. A gente acha interessante. Tá ok, pode prosseguir. Qual a principal ação da cidade, do programa Cidade Urbanizada? Né? A contenção de costas. Tem quase 90 milhões. Agora, o impacto das ações no Covid, eu acho que não teria mais perguntas aqui a responder em relação ao que o senhor colocou, já que apontei os medicamentos. Já foi falado, a situação do remanejamento também, que acaba anualizado, a gente faz um remanejamento esse ano. É um outro orçamento. Né? Agora, quanto aos impactos do Covid, fora o Fundo Supera, existe alguma outra questão? Nós temos... mais um projeto que prevê impacto também para 2021, que eu não sei, confesso que não vou te precisar agora qual é, mas eu tenho certeza que há. Mas nós vamos pesquisar e eu, na minha intervenção, vou fazer também algumas observações
sobre a LDO. O Bruno Lobato, você respondeu, a principal ação da cidade urbanizada é a contenção de encosta, com 90 milhões. Ele fala também de educação, acrescentado aqui pelo professor Marcos Formiguinha, que diz: com tanto investimento para a educação, por que temos crianças sem vagas na creche? Né? Essa é uma demanda antiga da cidade. Eu não sei se tem algum ponto específico sobre creche na LDO que você gostaria de falar. Não, a princípio, a princípio não tem nada para falar sobre. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma. E tem também uma pergunta do Daniel Batista, se tem alguma previsão na LDO para obras no HPJ. Não há essa perspectiva, não. Não tem na LDO perspectiva de obra? Eu não tenho detalhe para passar agora sobre os hospitais que vão ser reformados ou vão ser construídos, e as creches, porque nós temos, como eu passei aqui, só um momentinho. Tá ok. Vou voltar aqui um pouco. Como eu passei anteriormente, nós temos aqui 370 ações, num total de 29 programas. Todas essas ações, todos os produtos, todas as reformas, absolutamente tudo está contemplado tem um anexo próprio aqui na LDO, que é o anexo de metas e prioridades. Lá o pessoal vai conseguir buscar as escolas reformadas, escolas a serem construídas, creches. Acho que é interessante, em relação às especificidades das reformas, obras e projetos, podem buscar lá, que é uma boa fonte, uma excelente fonte. Bom, Marcelo, encerrou então as considerações sobre a participação da população? A princípio, sim. Tá ok. Vereador Casota, que está na videoconferência, deseja falar? Sim. Gostaria sim, Bruno. Passo a palavra ao vereador Casota. Saudar aí o subsecretário Marcelo Bandeira. Eu gostaria de saber o que está previsto para o programa de promoção e proteção animal na LDO. Tendo em vista que no ano passado, isso foi retirado e eu, através de uma emenda, consegui colocar novamente dentro do orçamento. Eu que gostaria de saber como é que está isso aí na LDO. Bom, tem ações específicas aqui, tem código de ação para proteção de animais silvestres. A princípio, essa é a única, né? É a única ação que tem aqui. Vou ver aqui, peraí, deixa eu ver se tem outra. Então tem proteção de animais silvestres. Tem promoção de proteção animal, tem algumas ações de proteção animal previstas aqui. Exatamente isso que eu queria total aqui de quase 1 milhão. Qual o valor, Marcelo? Desculpa. Quase um total de quase 1 milhão. Só que os valores que estão previstos na LDO, como eu falei no início, esses valores, aqui na LDO, nós temos valores indicativos. A alocação do recurso, propriamente dito, ele é feito lá na LOA. Então, assim, a ação prevista, respondendo à pergunta do senhor, existe ação prevista para proteção animal? Existem duas. Quanto ao valor, existem valores indicativos aqui, que podem ser mudados via emenda ou podem ser... pode aguardar a LDO e mudar, aguardar a LOA e mudar lá na hora da confecção da LOA, via emenda também. Ok. Era só isso. Obrigado. Hein? Não, consideração importante, vereador Casota.
com relação à proteção animal. E, infelizmente, ano passado, nós tivemos uma derrota na LOA quando da emenda para aumentar os recursos da proteção animal. Mas Sim. é bom saber que está previsto na LDO, mas, de qualquer forma, nós vamos passar a lupa também, né, nessa questão, Sim. porque a proteção animal é uma bandeira de todos. Marcelo, eu quero pedir licença, porque eu pulei a pergunta de uma participação aqui, tomei até um puxão de orelha virtual aqui, dizendo que é um absurdo não fazer a pergunta. Mas, desculpa, pulei a pergunta porque foram algumas. É a pergunta do Wendel Rosa, que diz: o desemprego vai crescer naturalmente. Há algum plano de ação para evitar que, na recessão pós-crise, esse desemprego vire um grande problema na cidade? Por favor, Marcelo. Bruno, desculpa, só queria te pedir permissão, eu vou ter que sair e depois eu pego o restante da audiência aí contigo. Tá ok, tá ok. Obrigado, Casota, pela participação. Eu acho que todos os planos para o pós-crise, eles estão sendo já executados durante a crise, né? Todas as medidas que têm sido adotadas, as medidas de proteção social, o próprio Niterói Supera, ou Empresa Cidadã, que preserva o emprego nesse momento mais crítico. Eu acho que essas medidas, elas vão impactar no pós-crise. Eu acredito que esse é o plano que, inclusive, de iniciativa do Executivo e aprovado pela Câmara de Niterói. Tá ok. Tem uma pergunta também da Priscila Greenberg com relação a como estão previstos royalties de petróleo na LDO. Você pode falar um pouco, Marcelo, sobre royalties de petróleo na LDO? Nós fazemos uma previsão, nós temos lá na LDO o anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais, ele tem a receita de um modo macro, né? Tem lá a receita total, a receita primária, a despesa total, a despesa primária. Eu não tenho aqui um valor para falar específico sobre royalties. Posso falar da receita total. A receita total para 21 é de 3.457. Ou seja, o impacto da crise na nossa arrecadação foi bem pequeno. Nós estamos falando de uma expectativa, pelo menos a priori, de realização de 3,6 bi esse ano, né? A gente estaria falando numa redução de 150 milhões estimada. A princípio, sim. Não. Agora, royalty, Marcelo, é importante registrar que no comparativo, o primeiro quadrimestre de 20 com o primeiro quadrimestre de 19, houve um aumento, apesar de toda a crise, houve um aumento de cerca de 15% na realização de arrecadação com royalty. Então, pelo que eu vi, eu vou até comentar isso na minha fala, na estimativa do Boletim Focus que vocês colocaram, o preço de barril de petróleo está um pouco abaixo do que está se praticando hoje no mercado. Acho que é correto estar se pensando num preço mais abaixo, porque a gente tem que planejar de maneira mais conservadora e, se eventualmente superar o planejado, é ótimo que isso seja feito. O que nós não podemos é fazer um orçamento maquiado com uma arrecadação muito alta e chegar na hora frustrar essa arrecadação. Mas é evidente que nós estamos aqui fazendo um exercício de planejamento, mas talvez se a economia reagir de maneira menos prejudicial à população, como tem muitas análises sendo feitas, nós talvez teremos um ano de 2021 com uma arrecadação acima do projetado. É possível, é bem possível. São muitas variáveis, as coisas têm mudado muito rápido. A gente mandou a LDO com ponto de corte ali de 15 de abril. De 15 de abril para cá,
muita coisa mudou. A A gente acredita que vai mudar mais aí à frente. a própria previsão de PIB que vocês colocam em 2020, e vocês pegam o dado do Boletim Focus do Banco Central, vocês estão colocando, quer dizer, zero, né? Vocês estão colocando o PIB sem crescimento, e a versão mais atualizada do boletim já fala em recessão de 4%, se eu não me engano, esse ano. Alguns, se eu não me engano, não sei, mas se eu não me engano, uma análise de crédito da vida internacional dessas aí, análise de conjuntura, chegou a projetar o PIB do Brasil menos 8% em 2020. Então, o Boletim Focus ele muda semanalmente, né? Então as coisas mudam muito rápido. A Selic era um determinado valor há uma semana, hoje é outro completamente distinto. É verdade. Nós aqui fazemos as nossas projeções constantemente, né? Semanalmente nós temos a nossa projeção, com base em dados macroeconômicos. Por isso, é justamente por isso que nós temos a margem, deixamos a margem para alterações na Lua, para fazer alterações na Lua. Vai estar mais próximo do fim do ano, do fim do exercício financeiro, e pode ser que as coisas já estejam mais estabilizadas. Não, perfeito. E dizer também para a Priscila, que fez essa pergunta aqui na nossa audiência virtual, que fica mais claro a execução do valor dos royalties na prestação de contas. O planejamento, do ponto de vista de royalty, ele fica um pouco prejudicado justamente pelos fatores variantes que envolvem a construção do cálculo do royalty, que em um primeiro aspecto, a legislação nacional, que está sempre sendo modificada no tocante a isso, que é muito ruim para nós, entes federativos, que nos beneficiamos da produção de petróleo. E segundo, pela própria natureza desse commodity econômico, que é o petróleo, que varia o seu preço de acordo com o mercado internacional, muito influenciado pelos grandes produtores. Então, por exemplo, esse ano teve uma queda considerável no petróleo durante uma semana que houve um tensionamento entre Rússia e Arábia Saudita, dois grandes produtores de petróleo, né? Existe um cartel internacional, podemos dizer assim, do petróleo, que é a OPEP, que o Brasil, inclusive, pleiteia fazer parte, né? E além disso, o royalty também é muito influenciado pelo preço do dólar. E a gente está vivendo um momento econômico onde o dólar ele tem sido absolutamente oscilante, né? Então, Priscila, para a análise da arrecadação de royalty, é mais importante a gente olhar a prestação de contas do que foi arrecadado, e o que eu posso te dizer que o dado mais recente que nós temos é que no primeiro quadrimestre de 2020, a Prefeitura arrecadou com royalty de petróleo 832 milhões de reais. No comparativo com 2019, a gente tem nesse mesmo período cerca de 615, se eu não me engano. E no ano passado, como um todo, no ano de 2019, a Prefeitura fechou o ano realizando algo em torno de 1.299 bilhões de reais em royalties de petróleo. Então, a natureza do royalty nos faz termos que olhar para ele mais do ponto de vista da prestação de contas do que da previsão orçamentária. Subsecretário, eu vou passar as considerações do vereador Paulo Eduardo, ou tem algum comentário? Não, pode passar. Então, o vereador Paulo Eduardo com a palavra, em seguida você responde e eu passo para as minhas considerações finais. Boa tarde, Marcelo. Queria que você transmitisse em nosso nome um abraço fraterno ao seu xará. Estamos com saudade dele e queremos que ele esteja bem, né? Nós somos, como eu brinco com o Marcelo, nós somos coroas vivos enfrentando o coroa vírus. Então a gente tem que tomar cuidado, mas tão logo isso passe, tenho certeza que estaremos juntos novamente. Tenho a certeza que ele está lhe assistindo agora. Eu sei. Aliás, Bira, eu gostaria que você verificasse se teve algum problema no Facebook, está transmitindo, mas o site da Câmara não está sendo transmitido. Mas o site não está. Tá, então verifique isso daí, porque daqui a pouco, claro que o Ministério Público não vai reclamar,
porque nesse ambiente estamos todos tentando nos acostumar ao uso dessas ferramentas e nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos. Bom, eu acho que já tinha conversado isso um pouquinho rapidamente com o Bruno, essa LDO, ela vai precisar, no meu ponto de vista, ser olhado com um pouquinho mais de atenção, porque não é uma LDO que cumpre uma rotina legal, mas é uma LDO que é a última do atual governo, portanto, ela está definindo o primeiro ano do novo governo, um governo que, sob ponto de vista, e o Bruno já se referiu a isso, apesar da frustração de um programa de apoio às empresas, e para nós está sendo uma decepção, e eu até hoje não sei até que ponto não é de propósito que o governo federal esteja impondo restrições ao Banco do Brasil, na relação do Banco do Brasil enquanto agente financeiro com o programa Supera Niterói. O fato é que até semana passada, Bruno me corrige, ele até verificou, de 3.000 empresas que teriam solicitado o acesso ao financiamento de capital de giro, apenas 60 lograram êxito, o que significa que o governo municipal, apesar de lá atrás ter iniciado 2 programas de apoio às empresas, no primeiro momento, Empresa Cidadã Fase 1, vários de nós reclamamos aqui que a limitação de 19 empregados era muito restrita, depois, na segunda fase, se ampliou para 40. Então, é um programa que tinha como objetivo você garantir um oxigênio financeiro às empresas com a contrapartida de manutenção dos empregos. E é evidente que pessoas empregadas na cidade de Niterói são pessoas que garantem o mínimo de poder de consumo que move a própria economia. Mas, infelizmente, o outro programa, que é aquele que financiaria capital de giro até R$250 mil, dependendo do faturamento, esse programa está frustrando um conjunto de expectativas que os empresários da cidade tinham. Só que, independentemente disso, que está previsto, inclusive para continuar sendo colocado em prática nos anos seguintes, entretanto, a questão de proteção aos vulneráveis não está. E aí, por mais que nós tenhamos aprovado e aprovamos e achamos correto que o governo tenha postergado todos os auxílios aos mais vulneráveis da cidade até o final de dezembro, ninguém de nós sabe, com base científica, a não ser por puro achômetro, qual é o ambiente... Perdão, lembrei um outro projeto, Marcelo, que gera impacto também no orçamento 21 e 22. Mas esse, tenho certeza, no de 21. Supera vai até 22, certeza também. Esse, em especial, 21. É o programa de bolsas nas escolas privadas para os alunos que não conseguiram vaga na rede, nas escolas públicas. Até dialoga com a pergunta do Marcos Formiguinha. Esse programa também gera um impacto considerável, então, na minha opinião, também deve ser ajustado esse programa. Desculpa. Não. Mas aí vem a discussão que nenhum de nós pode apostar. As discussões, ninguém aqui na Câmara, eu em particular, e tampouco o Bruno Casota, o Renatinho, os outros não sei o que pensam, porque eles pouco falam a respeito, mas nenhum de nós pode dizer que nós tenhamos atingido na cidade de Niterói o pico de propagação do coronavírus, do Covid-19. Em outras palavras, eu inclusive estou extremamente preocupado, Marcelo, porque a minha casa é em Charitas e eu precisei fazer uma caminhada, porque há 60 dias eu não caminho, a não ser pegar um Uber de casa para vir para a Câmara, participo da sessão e das nossas reuniões e volto ou de carona do Bruno ou de Uber para casa, não tenho caminhado absolutamente nada. E fiquei apavorado com uma caminhada que eu fiz ali da estação do Catamarã até o McDonald's, na Presidente Roosevelt, fui e voltei, e a praia de Charitas estava literalmente tomada, aglomerações na areia, São Francisco menos, mas Charitas intensamente
ocupada, poucas pessoas sem máscara, a maioria com máscara, mas pessoas sem máscara e sem nenhuma atuação. Então, estou muito preocupado pelo fato de nós ainda não termos atingido o ápice na propagação da doença na nossa cidade e, por conseguinte, quais são os reflexos do que vier a acontecer a partir dessa flexibilização. Mas o que me interessa e o porquê que eu acho que nós vamos ter que pensar, não é que tenhamos soluções definitivas, e temos que pensar com o atual governo visando o próximo governo. Que medidas nós precisaremos manter de proteção aos vulneráveis da cidade na retomada da atividade normal econômica, entende? Então, é evidente que a ajuda com cesta básica, os programas, no outro dia, o Bruno, nós precisamos, inclusive, atualizar, o Bruno fez o levantamento do quanto Niterói já empenhou, ou pelo menos contabilizou de empenho, chega em torno de 400 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, temos ainda margem de manobra com os royalties, o superávit financeiro decorrente de royalties de petróleo não utilizado, temos superávit, mas isso é finito também. Mas de que maneira a gente pode, além de preservação dos programas que avançam no próximo governo, que iniciativas nós podemos prever na LDO de ações residuais que tenhamos ainda bancar no sentido de proteção às famílias mais vulneráveis da cidade de Niterói, num contexto em que nenhum de nós pode afirmar sobre o novo normal. Quando é que o novo normal acontecerá? Que atividades serão naturalmente recobradas? O Bruno falou de retração do PIB, tem também uma deflação no horizonte, o que significa que o governo federal pode rodar dinheiro, mas o governo municipal não pode rodar dinheiro. Então, até que ponto nós teremos frustração de expectativa na própria receita dos impostos? Nós vamos ter que discutir, inclusive, com a Fazenda e com o planejamento, até que ponto nós podemos... Bruno está correto quando fala que nós subestimarmos é melhor do que nós superestimarmos uma receita, mas, por outro lado, nós podemos ter frustrações de receita do tipo IPTU comercial. As pessoas estão ficando muitos meses sem atividade comercial, estão reabrindo agora, e essas pessoas, no entanto, nós não conseguimos dialogar com o governo para suspender o IPTU comercial, aquilo que possibilitaria as pessoas um certo oxigênio para continuar. Lojas e mais lojas estão sendo fechadas em Niterói, então nós vamos ter que fazer, reconhecendo que a LDO foi mandada em abril, e é evidente que nenhum de nós pode exigir da CEPLAG que tenha compromissos e uma visão e bola de cristal para verificar todos os elementos, mas uma peça como a LDO, que foi encaminhada para nós em 14 de abril e foi finalizada por envio a nós muito antes, muito provavelmente exigirá de nós um pouquinho mais de dedicação para ver eventuais ajustes que nós possamos fazer em conjunto com o governo em relação às emendas. Eu gostaria de dizer, inclusive, o seguinte, o Bruno já falou isso, eu quero enfatizar, tem uma possibilidade muito grande ainda não anunciada de público que nós não tenhamos recesso na Câmara. Significa que aquilo que seria o limite para a aprovação da LDO, dia 30 de junho, no esquema normal, pode ser que nós tenhamos, inclusive, para ampliar a discussão com o governo e ampliar a própria discussão com a sociedade, nós tenhamos que avançar um pouco, nem que seja uma semana, para fazer essas discussões que a gente, de maneira muito embrionária, estamos fazendo no dia de hoje. Que ajustes nós temos que fazer? Eu tenho certeza, não posso precisar, mas a minha memória dá conta de que no PPA nós já introduzimos mudanças decorrentes do Fundo Supera Niterói e decorrente do programa Empresa Cidadã, que vai além do ano de 2001, eu tenho certeza. Mas que outras ações nós teríamos que considerar à luz dessas discussões que nós estamos fazendo agora, ou jogando para pensar alto, em relação à proteção aos mais vulneráveis, a proteção das pessoas. Não sabemos como é que o ano letivo vai transcorrer,
Não sabemos se nós vamos ter retomada de aula, significa vamos precisar postergar o auxílio de cestas básicas às crianças, etc, etc. Então, essas atitudes é que nós temos que ir aproveitar, que nós provavelmente não teremos recesso, e o governo, mesmo em home office, nós todos estamos trabalhando muito, talvez nós tenhamos que gastar um tempo um pouco maior do que o limite de 30 de junho, para pensarmos, pelo menos pensarmos. Pode ser que nós cheguemos à conclusão, não, isso resolve na LOA. Não, mas isso a gente já pode prever ou não. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa considerar essa LDO, não só por ser a última a primeira LDO do próximo governo, mas por nós estarmos construindo uma peça orçamentária que nos pegou com todos os reflexos negativos sobre a economia, sobre a atividade econômica e sobre a atividade das pessoas. Então, ela talvez exija de nós um olhar diferenciado em relação àqueles que nós tivemos ao longo dos exercícios anteriores. Então, tanto o Poder Legislativo quanto o próprio governo precisa se abrir a discussões complementares em relação à própria peça encaminhada. De qualquer maneira, eu acho que é um bom início. Vamos ter uma segunda audiência, vamos discutir na Comissão de Finanças e Orçamento, inclusive com o presidente Macedo e com o presidente Cal, a possibilidade de nós ampliarmos essa discussão, mesmo que virtualmente, sabe, Marcelo, uma reunião com o Axel, uma reunião com... Aliás, não sei nem se o Axel já saiu. Acho que saiu, né? Enfim, fazemos uma reunião com a CEPLAG para a gente, não obrigatoriamente audiência pública, mas nós discutimos, fazendo uma varredura na LDO, aquilo que eventualmente possa ser acrescentado para o mínimo de previsibilidade em relação aos problemas que a pandemia nos trouxe na elaboração da própria peça orçamentária. De qualquer maneira, quero te agradecer mais uma vez estar conosco, mesmo que virtualmente, e vamos caminhar para o fecho dessa reunião depois pelo Bruno e já nos preparando para a próxima segunda, que será segunda audiência, que será no dia... Quinta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Ok, Marcelo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, vereador. Tem alguma consideração, Marcelo, sobre a fala do vereador Paulo Eduardo? Não, eu acho interessante ampliar a discussão e já que vai ter o recesso, não terá o recesso parlamentar, acho que são temas importantes de se discutir, da casa discutindo. Nós estamos caminhando bem para não ter o recesso. Eu fiz esse projeto de resolução tem uns 2 meses, o diálogo está andando na casa, o Paulo apoia, naturalmente o projeto sendo aprovado passa a ser de todos os vereadores e tomara que a gente consiga aprovar para manter os nossos trabalhos legislativos aqui e, eventualmente, até para ter um pouco mais de tempo também para discutir a LDO, que é uma matéria tão importante para a nossa cidade. Marcelo, eu queria aqui fazer algumas considerações, em especial sobre o programa Cidade Urbanizada, que é o maior, e aí tem algumas questões que eu acho que nós podemos refletir sobre, né? Agradecer a presença aqui também do Alex, que está nos assistindo, comentando, sempre de olho aqui na nossa audiência virtual. Primeiro o seguinte, eu acho que os dados com relação a esses indicadores, que estão aqui na página 193, né, tem como fonte o Boletim Focus, né, do Banco Central, eu acho que nós podemos atualizar. Acho que nós podemos atualizar via emenda e ter um dado mais atual na nossa LDO. Acho importante, inclusive, que a gente atualize. Com relação ao Covid, eu acho que nós podemos criar uma ação orçamentária que seja o seguinte, algo do tipo atenuar as consequências econômicas e sociais do Covid e pós-pandemia. E aí a gente coloca isso na LDO e pensa num valor na LOA, que é quando a gente vai ter essa discussão mais clara. Mas eu não tenho a menor dúvida, Marcelo e Paulo, e vocês que nos assistem, que nós vamos ter que ter programas municipais ano que vem, ainda pensando na retomada econômica da cidade
e também na forma de atenuar a perda de renda que muitos niteroenses ainda terão no ano de 2021. Então, assim, é difícil, eventualmente, porque eu acho que você foi ali, você definiu bem, as coisas estão acontecendo muito rápido, por isso uma LDO que vocês mandam em 15 de abril já tem dados tão distintos da realidade. Eu estava, só para ter uma noção, a taxa Selic, que está aqui no Boletim Focus, vou abrir aqui novamente. Agora eu não estou achando, eu tinha marcado aqui. Mas a taxa Selic já está em 2,50, né? Eu acho que estava aqui 3,75, né? E isso naturalmente modifica um pouco também daquilo que a gente... Aqui, ó. A Selic está 3,75 aqui. E hoje ela está em 2,50, quer dizer, ela reduziu 40%, 30% praticamente, né? Então, acho que nós devemos atualizar isso. E aí, eu acho que a gente deve, Paulo, pela Comissão de Orçamento, fazer uma emenda prevendo aqui algum programa, e a gente vê qual unidade orçamentária faz mais sentido colocar esse programa, dizendo, olha, nós vamos tem que ter um programa que é atenuar os efeitos do pós-pandemia. E isso está constante da LDO. Eu acho isso fundamental, porque eu tenho uma leitura que o esforço orçamentário do Poder Municipal para atenuar os efeitos da pandemia vai perdurar ainda durante 2021. Então, isso é uma outra observação. Eu anotei aqui também as observações das participações populares. Eu acho que é evidente que há um apelo aqui grande para que a gente melhore e reforce as ações da saúde mental. Por isso eu me comprometo com vocês que estão nos assistindo de estudar a LDO com os demais vereadores da Comissão de Orçamento para ver o que a gente pode fazer também de emenda para reforçar a saúde mental do município. A consideração do vereador Casota acho que é muito pertinente, né? E vamos também dar uma olhada nisso. E eu queria fazer algumas observações aqui sobre o Cidade Urbanizada, né? A função urbanismo, digamos aqui, que é a função 15 na numeração da Prefeitura. Primeiro, tem algo, Marcelo, que, se eu não me engano, a Maria Alice aqui já está dizendo que vai cobrar aqui a gente. Pode cobrar, Maria Alice, pode cobrar, eu vou dar uma olhada com a minha assessoria, tenho certeza que o Paulo vai ajudar nisso, para a gente ver o que pode melhorar do ponto de vista da... que a gente conseguiu consertar em algumas questões na LDO do ano passado. A LDO, ela estabelece as ações, e aí nós temos o produto da ação, a unidade de medida, se a unidade de medida for unidade física, o preço unitário, a meta, o ano, que é 2021, e a meta física, que pode ser na unidade de medida unidade ou na unidade de medida percentual. E aí nós temos uma coisa que a gente conseguiu modificar ano passado, mas que nessa LDO retoma assim. Exemplo, manutenção do caminho Niemeyer. Produto, manutenção executada. Unidade de medida percentual, meta 25%. E aí o argumento que foi utilizado ano passado, mas eu repito, a gente conseguiu vencer essa dialética, é que os 25% eu estou me referindo ao PPA. 25% é 25% do que prevê o PPA. Ou seja, você mantém o caminho Niemeyer todo ano, o PPA tem 4 anos, então é 25% por ano. Só que isso não faz sentido.
Não faz sentido, porque se a ação é manutenção do caminho Niemeyer e o produto é manutenção executada, eu vou executar 100% das ações de manutenção que eu prevejo para o ano de 2021. Eu não vou executar 25% das ações. Eu vou executar 100% das ações. Isso é muito importante para que a população tenha uma leitura exata do que é a LDO. Veja, nós estamos numa discussão que é uma discussão eminentemente técnica, né? Só que as discussões técnicas, elas têm que ter, e aí a Câmara, enquanto casa de representatividade popular, tem que dar essa leitura, elas têm que ter um olhar voltado para a compreensão popular sobre o técnico, porque senão não faz sentido fazer audiência pública, né? Então nós precisamos avançar, e ano passado nós avançamos nessa questão. Ainda no Cidade Urbanizada, nós temos algumas ações que eu confesso que eu não consigo compreendê-las, Marcelo. E aí eu acho que é muito importante que haja um diálogo com a pasta de urbanismo até a segunda audiência pública. Veja, construção da via expressa e pista seletiva Trans-Niterói. Produto, pista construída, unidade de medida, quilômetro. Metafísica, 5 quilômetros para o ano de 2021. Valor livre, 6.750.000. Não há um projeto na cidade para a construção da tal Trans-Niterói. Isso não existe. Isso não está previsto no planejamento de mobilidade da nossa cidade. Eu te confesso que eu não posso nem dizer onde é, né? Eu não estou aqui emitindo juízo de valor a favor ou contra. Pode ser um grande terminal, a grande via expressa, que a gente ainda não conseguiu vislumbrar. E aí veja a contradição. Ação abaixo, com código 3037. A com código 3036 é a construção da via expressa. A com código 3037 é a construção de terminais na via Trans-Niterói, cujo produto é terminal construído e cuja unidade de medida é unidade. E a metafísica é 3. Então eu quero fazer 3 terminais numa pista onde eu projeto construir 5 quilômetros. Eu estou falando de um terminal, não é estação, estou falando de um terminal a cada 1,6 km, mais ou menos, Paulo. Você que é da engenharia me ajuda na matemática. Advogados têm sempre dificuldade. 1,66666. Vereador Paulo Eduardo me lembra que é a dízima periódica que eu aprendi nos idos do ensino fundamental ainda. Portanto, não faz sentido. E quando a gente olha o custeio, passa a não fazer mais sentido ainda, porque o custeio do terminal é 9 milhões, ou seja, eu vou gastar na construção da via expressa 6.750.000 e nos terminais 9 milhões. É difícil, Marcelo. Eu tenho, apesar de ser vice-presidente da Comissão de Orçamento e adorar, não sou especialista na área, mas gosto muito das discussões, tanto do planejamento quanto da execução orçamentária. O tema que eu mais gosto de discutir no meu mandato é planejamento urbano. Fui relator do plano diretor nessa casa. E eu confesso não ver sentido nisso aqui. Portanto, eu acho importante um diálogo com a pasta de urbanismo. Não sei ainda, acho que o Barandier ainda é o secretário, para que isso possa ficar mais claro do ponto de vista de orçamento. Vamos lá. Reforma e manutenção do estádio Caio Martins. Ainda estou na função urbanismo, né? Confesso que acho que isso podia estar em outra função, mas estamos falando de reforma. Mas está também manutenção. Vamos lá. Produto, estádio Caio Martins reformado. Unidade de medida percentual. Metafísica, 8,33%. Quer dizer, de onde vem esse 8,33%? Eu vou reformar e manter 8,33% do Caio Martins? E outra coisa,
Que ideia assim, por que manter e reformar o Caio Martins? Eu sou um entusiasta da municipalização do Caio Martins, acho que funcionaria. Mas a realidade é que o Caio Martins está concedido a um clube de futebol, que é o Botafogo, até 2027. Né? Então, eu não sei se o vereador Paulo Eduardo, enquanto botafoguense, acha que a prefeitura tem que ajudar tanto assim o seu clube do coração, mas eu tenho certeza que, antes de botafoguense, ele é uma pessoa preocupada com o recurso do niteroense e vai concordar comigo. E no Horizonte tem a concha acústica, me lembro do vereador Paulo Eduardo. Mais um ponto. Recuperação e manutenção das orlas. Unidade de medida, quilômetro. Metafísica, 6 quilômetros. Fonte de recurso, livres, custeio, custo direto previsto, 180 milhões. Para eu reformar 6 quilômetros de orla. Eu estou falando de 30 milhões por quilômetro. Tem que ter algo errado nisso aqui. Não é factível. Não pode custar 180 milhões. Eu não peguei aqui, cortou a ligação, cortou a chamada. Oi, Marcelo. Qual o código do último? Cortou a chamada aqui, congelou. O código de recuperação e manutenção das orlas é o código 3097, cujo produto é orla recuperada e a unidade de medida é quilômetro. A metafísica é 6 quilômetros. E o custeio é de 180 milhões. Não pode custar 30 milhões o quilômetro da orla. Tem que estar alguma coisa errada. Vamos lá. Implementação do programa Comunidade Cidadã. Metafísica, 25%. Produto. Programa implementado. Custeio, 41 milhões. Queria indagar que programa é esse, porque eu nunca ouvi falar nesse programa. Não vejo a implementação dele. Só fazer uma colocação. Posso fazer uma colocação? Pode, claro. Depois eu vou pegar colocando. Marcelo, desculpa, agora quem falhou um pouco aqui para mim foi você. Se você puder repetir. Marcelo. Perfeito agora? Ouvindo direito agora? Estão me ouvindo aí? Agora sim. Estão me ouvindo? Agora sim. Uma colocação a esses valores que o senhor está citando, como eu falei lá nessa apresentação, e tudo que vai até a ação, a alocação do recurso propriamente dito, ele é feita na LOA. Então, todos os valores que estão falando aí, que o senhor está citando, valores para a execução propriamente dita, né? de um determinado programa. Esses valores eles são alocados na LOA. A LDO ela não executa o orçamento. O executa o orçamento é a LOA. Agora, quando fala do CATINS, por exemplo, instrução de ações, isso aí, se a gente não fizer uma previsão da ação, né, independente de valor, se não fizer uma previsão da ação, executado lá na frente. Essa ação no momento seguinte, na alocação do recurso propriamente dito, lá na LOA se aloca o recurso. Não, eu compreendo, Marcelo, eu compreendo tecnicamente a diferença da LDO e da LOA, mas nós não podemos aprovar uma LDO com valores tão discrepantes como 180 milhões para 6 quilômetros de orla. Não tem condição, isso tem que ser explicado. A questão do Caio Martins, já que isso é uma diretriz do orçamento, a questão do Caio Martins, a pergunta não é sobre valor, a pergunta é justamente sobre a ação. A ação é reforma e recuperação de um prédio do Estado, sem que haja nenhum convênio colocado nesse momento sobre Prefeitura e Estado. Além disso, a metafísica é 8,33%. E aí nós estamos falando, sim, da LDO. O que leva a uma metafísica como essa? Né? A questão do Comunidade Cidadã,
eu estou falando de implementação de 25% de um programa no último ano de um PPA, programa esse que não teve seus 75% ainda executados. Então, assim, qual é o sentido disso? Eu realmente, da análise que eu fiz, eu acho que nós precisamos dar uma olhada, até porque a função 15, o urbanismo, é a função que consome, na tua apresentação, a maior parte dos recursos de interesse. Inclusive, para ver algumas coisas, se devem, de fato, estar nesse programa. Por exemplo, nós temos a operacionalização de serviços funerários, cuja meta física é de 3 e a unidade de medida é unidade, e o produto é serviço operacionalizado, que também tem algum erro nisso. Eu não posso ter um produto serviço e uma unidade de medida unidade, cuja meta física é 3. Se o produto é serviço, a unidade de medida necessariamente terá que ser percentual, e a metafísica tem que ser 100% do projetado. Até porque, e aí eu acho que tem uma outra discussão, que é porque operacionalização do serviço funerário está dentro do programa da função de cidade urbanizada, do programa cidade urbanizada, dentro da função urbanismo, né? Na minha opinião, a ação operacionalização do serviço funerário deveria ser constante do programa de governo de saúde, né? Eu não estou falando em construção de cemitérios, eu estou falando de operacionalização. Isso envolve o subsídio daqueles que não têm condição de pagar pelo enterro do seu ente querido. Pois não, Marcelo? Não, só uma dúvida. Você acha, então, que a operacionalização de serviço funerário deveria estar na Secretaria de Saúde ou... Sim, na Secretaria de Saúde. Oi? Eu acho que deveria estar na Secretaria de Saúde, como, aliás, foi a vida inteira em Niterói. Passou para a Secretaria de Obras porque a Prefeitura tinha intenção de fazer uma concessão de serviço funerário, concessão essa que foi extremamente criticada pela falta de transparência na sua operacionalização, até porque a Secretaria de Obras e a EMUSA não são entes concedentes do município, né? E eu realmente não consigo ver sentido em operacionalizar o serviço funerário dentro da função urbanismo. Eu confesso que eu não consigo, dentro do programa de governo de cidade urbanizada. Eu acho um equívoco. Acho um equívoco. E última observação. Implantação de obras de urbanização e infraestrutura do pró-sustentável. Metafísica 30 unidades de medida por cento em programa implementado. Eu estou falando de 30% de um programa implementado. Um programa que é oriundo de um financiamento contraído em 2015 pela CAF e que até agora não foi executado. Então, confesso que acho muito tímido a metafísica 30%. Nós estamos vendo as lagoas da região oceânica morrerem por ineficiência da gestão, por incapacidade de pegar 100 milhões de dólares que foram contraídos junto à CAF e salvar as lagoas, por ter que tapar o rombo da transoceânica superfaturada com dinheiro da CAF, que, aliás, eu me permito achar que, inclusive, é meio que uma pedalada municipal. E os terminais viários da transoceânica foram construídos a um custo elevado, aqueles terminais que ficam ao longo da transoceânica, com dinheiro da CAF, sendo que a CAF foi contraída 2 ou 3 anos depois do empréstimo da transoceânica. Então, eu também acho um percentual muito tímido. De maneira, Marcelo, que eu termino aqui as minhas... A outra coisa também, Código 4.300, manutenção de túneis e mergulhões. Metafísica 25%. Metafísica tem que ser 100%. Eu quero fazer a manutenção de 100%.
dos nossos túneis, mergulhões e viadutos, apesar de que em Niterói não tem viaduto, né? Acho difícil que um viaduto seja construído até o final de 2021. De maneira que, assim, eu acho que o programa Cidade Urbanizada tem erros, né, que precisam ser corrigidos, e eu queria solicitar uma revisão desses termos que eu aqui coloquei no Cidade Urbanizada para a nossa próxima audiência pública. Essa revisão que o senhor está falando de solicitação vai ser o quê? Emenda dos senhores? Não, não é emenda. Eu acho que a emenda pode deixar que a gente faz. Eu digo o seguinte, eu deixei aqui algumas considerações do que eu considero erros da Prefeitura, como, por exemplo, 180 milhões para 6 quilômetros de orla. Eu não acredito que isso seja real. Acho que isso foi um equívoco do diálogo da Secretaria de Urbanismo com vocês na elaboração da LDO. Então, eu acho que se pudesse checar esses elementos com a Secretaria de Urbanismo, dentre esses que eu citei no Programa de Governo Cidade Urbanizada, eu acho que a gente consegue, a partir da constatação aí de vocês e da opinião técnica da Secretaria de Urbanismo, a gente consegue, por aqui mesmo, fazer as emendas. É apenas para confirmar essas informações ou, eventualmente, corrigi-las por parte do próprio governo e da CEPLAG. Certo. Tá ok, Marcelo? Você me escutou? Tá ok. Escutei sim. Tá ok. Eu agradeço, então, a sua presença aqui, né? O plenário está bem vazio, portanto, se for talvez melhor até para a gente discutir esses assuntos, a CEPLAG quiser mandar um representante pessoalmente na audiência de quinta-feira às 20 horas, do ponto de vista do distanciamento social, nós estamos conseguindo cumprir todas as normas aqui no plenário. Eu farei a análise mais pormenorizada dos demais programas, eu concentrei no Cidade Urbanizada, que é aquele que dispõe da maior parte dos recursos municipais, e a gente segue a discussão da LDO na próxima audiência pública. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, tivemos aqui uma audiência constante, Paulo, a vocês que participaram, daremos uma atenção especial à questão da saúde mental, e na quinta-feira a gente dá prosseguimento às discussões da LDO. Agradeço a todos que participaram, agradeço ao subsecretário Marcelo Bandeira, a sua equipe, a equipe técnica aqui que possibilitou essa transmissão e declaro encerrado. Agradeço a presença do vereador Paulo Eduardo, também do vereador Casota, que participou conosco, e declaro encerrada a presente audiência pública, convidando a todos para a próxima audiência pública, quinta-feira, às 20 horas. Obrigado. Obrigado.